E hoje nós vamos tecer este motivinho. Para este motivo, você vai utilizar um cabo somente do fio Clea 1000, aqui eu estou usando a cor Serenity, e também utilizará a agulha ponto 75. Inicie a sua execução com um cordão de 6 correntes. Você laçará e contando a partir do primeiro ponto, 1, 2, 3, no quarto ponto você passará a sua agulha e você iniciará uma sequência de 4 pontos altos. Então, você viu o primeiro, agora nós tecemos o segundo, o terceiro e o quarto. Alargamos o último ponto, passamos a agulha pela última corrente da sequência, pegamos o ponto que foi alargado e ajustamos e trazemos por dentro da primeira corrente. Aqui você trava com uma corrente para fazer o seu ponto pipoca. Faça uma laçada e no ponto que vem a seguir na base, você fará um ponto alto. Nós faremos um cordãozinho com 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Laçaremos e no ponto que vem a seguir, nós faremos um ponto alto. Lace e no último ponto da tua carreira, você vai fazer uma continuidade de 5 pontos altos, todos no mesmo ponto de base. Então, nós temos aqui já o segundo, temos o terceiro, o quarto e agora nós temos o quinto ponto alto. Alargamos, passamos a agulha pelo primeiro ponto alto desta sequência de 5 e trazemos o ponto ajustado por dentro deste ponto. Travamos com uma corrente. Vamos alargar aqui. Nós temos como resultado da nossa primeira carreira esta coisinha pequenininha. Iniciamos a nossa próxima carreira fazendo 1, 2 e 3 correntes. Viramos o trabalho e laçamos. E neste ponto em que nós estamos, nós vamos fazer 4 pontos altos. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Alargamos e olha só, toda vez que você estiver no avesso e você tiver que fazer o ponto pipoca, ao invés de passar a agulha de frente, você passará a agulha por trás, pegando a corrente inicial, né? Ou melhor, inicial não. A terceira corrente, né? Porque foi a última. Pegando a alça e ajustando e trazendo por dentro do ponto inicial, tá bom? Repare que a pipoca ficou para trás, que é, na verdade, o lado direito. Fazemos uma corrente para travar e nós precisamos de um intercalamento de 1, 2 e 3 correntes. Laçamos e no mesmo ponto de base eu vou tecer a continuidade de 5 pontos altos para que eu possa fazer uma nova pipoca. Então, você vê que eu tenho o segundo ponto alto, né? Agora aqui, o terceiro, o quarto e o quinto. Eu alargo, eu vou pegar o primeiro ponto, vou pegar a alça e vou ajustar e vou trazer por dentro. Mais uma vez, eu tenho a pipoquinha virada para o outro lado. Travo com uma corrente. Vou fazer um intercalamento de 2 correntes. 1 e 2. Laço e neste arco eu vou fazer 6 pontos altos. Então, aqui, o primeiro, o segundo, terceiro, o quarto, o quinto e o sexto.
Faço as duas correntes de intercalamento e laço. E, minha gente, naquele pontinho onde a gente fechou a pipoca da carreira anterior, eu vou fazer exatamente o mesmo que eu fiz no início. Então, eu terei duas pipocas, né, intercaladas por um cordão de 3 correntes. Então, eu vou aqui encerrar esta minha carreira e eu volto para iniciar a próxima com vocês. A partir de agora, todas as carreiras começam e terminam da mesma forma, com os 2 pontos pipocas intercalados por 3 correntes. Tá? Então, para você poder começar esta carreira no ponto correto, nós vamos sair de onde nós estamos. Então, a gente vai passar a agulha na nossa primeira corrente do intervalo de 3, vamos puxar aqui uma laçada, olha, e a gente arremata. É um ponto baixíssimo que faz com que você saia do arremate desta pipoca e caminhe para dentro deste arco de correntes. Faça 1, 2 e 3 correntes, lace. E olha só, nós vamos trabalhar ao redor deste arco este conjunto de pontos, 2 pipocas intercaladas de 3 correntes. Então, eu vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto, o segundo, o terceiro e o quarto. Lembrando que eu estou fazendo a minha primeira pipoca e como eu tenho um cordão de 3 correntes, né, no início, eu tenho somente 4 pontos altos a serem feitos, tá? Vou passar a agulha, veja só, eu passo pela frente agora, tá? Porque a pipoca tem que ficar voltada para frente, como todas as outras. Vou fazer aqui 1, 2 e 3 correntes, vou laçar e vou fazer 5 pontos altos aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Alargo, pego o primeiro ponto, puxo esta alça alargada para dentro e travo com uma corrente. Tenho lá, então, o mesmo motivinho aqui, olha, o mesmo conjunto de pontos da carreira anterior eu tenho aqui, tá vendo? Vamos fazer 1, 2 correntes de intercalamento, vamos laçar, e para cada ponto de base eu vou ter um ponto alto. Porém, entre os pontos altos tecidos, eu farei uma corrente. Então, você vê que eu faço um ponto alto e uma corrente. Um ponto alto e uma corrente. Percebe? Então, o aumento, né, nesta carreira, ela se dá exatamente com estas correntes que nós estamos inserindo entre um ponto alto e outro. Uma vez tendo feito 6, você fará as 2 correntes, você laçará e você fará novamente o mesmo conjunto de pontos. 2 pontos pipocas intercalados pelas 3 correntes. Então, eu tenho aqui o meu 4º ponto alto e o meu 5º ponto alto. Alargo, pego pela frente, porque o ponto tem que ficar virado para frente. Vou fazer uma corrente para travar e as 3 de intercalamento. Vou laçar e vou fazer o meu último ponto pipoca da sequência. Então, você vê que eu já tenho aqui 2 pontos altos. Agora, nós temos 3. Opa! Agora sim, olha, temos 3. Agora temos 4. E temos 5. Vou alargar, pego o primeiro ponto, trago por dentro do primeiro e travo com uma corrente. E aqui nós temos mais uma carreira totalmente tecida. Mais uma vez, a gente faz aqui uma corrente para virar e a gente vai caminhar, tá bom? Olha, a gente vem aqui para o nosso primeiro ponto. Deixa eu pegar aqui no... Aqui, ó, vem para o primeiro ponto, com um ponto baixíssimo, para a gente posicionar no lugar correto. Lembrando que agora eu tô trabalhando o avesso, então na hora de fechar o pipoca, eu preciso fechá-lo para o lado do avesso que eu estou. Esse é o meu direito agora, né? Então, eu tenho que voltar a pipoca pro outro lado, que na verdade é o lado direito do trabalho, tá? Então, vamos fazer aqui, olha, 1, 2 e 3 correntes, vamos fazer a sequência de 5, ó. Então, o 5 não, de 4. Então, aqui, ó, 2, aqui 3,
E agora 4 pontos altos, porque o cordão de corrente, né? Ele tá fazendo a vez de um ponto alto, por isso que a gente não faz 5 agora. Vamos pegar aqui o primeiro pontinho, né? E vamos arrematar aqui fazendo uma pipoca. Eu travo 3 correntes, vamos laçar. Agora sim são 5 pontos, tá? Então, ó, você vai ver que eu tenho aqui o primeiro ponto alto, eu tenho o segundo, o terceiro, o quarto e eu tenho o quinto ponto alto. Vou pegar o primeiro pontinho, vou trazer o ponto por dentro dele e eu vou travar com uma corrente. Na sequência, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2 e 3. E a partir de agora, o cordão sempre é de 3, tá bom? Então, minha gente, entre um ponto alto e outro, você tem uma correntinha, tá? Ao redor desta corrente, você vai passar a agulha e você vai fazer um ponto baixo. E você fará 1, 2 e 3 correntes. No próximo, ponto baixo. E 1, 2 e 3 correntes. Mais uma vez, no próximo, ponto baixo. E 1, 2 e 3 correntes. E assim a gente vai, né? Até o final desta sequência, aonde a gente vai ter um total de 5 pontinhos. 5 pontinhos com 3 correntes, 5 arquinhos com 3 correntes. Você tem aqui 1, 2, 3, 4, até agora 5. Eu vou fazer o último arquinho, que é o arquinho que vai sair do último ponto baixo e vai para o meu conjuntinho de 2 pontos pipocas ou melhor, intercalados, né, por mais um cordãozinho de 3 correntes. Então, eu vou fazer aqui o penúltimo cordão, ó, 2 e 3 correntes, e aí eu vou pro pipoca, tá? Então, a gente vai fazer lá aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Vou fechar pro lado certinho, você tá vendo que eu pego, né, do lado contrário. Vou travar, vou fazer 3 correntes, agora sim, é o último cordãozinho de 3 correntes, tá? Então, aqui, ó, 2 e aqui 3, vou laçar e vou fazer o último ponto pipoca da sequência. Então, eu tenho 2 pontos altos, eu tenho 3, agora o meu quarto ponto alto e o meu quinto ponto alto. Vou alargar e eu vou aqui travar, ó, pro ladinho certo, uma corrente para travar a carreira. Olha lá, vou virar do lado certo, olha aqui, ó, tá vendo? Então, você tá vendo que todos os pipocas estão ficando voltados pro lado correto. Vamos começar a carreira fazendo uma corrente, a gente vira o trabalho e posiciona, aqui passando com o ponto baixíssimo, né? No intervalo. E a gente vai fazer as 3 correntes e vai fazer o ponto pipoca. Então, aqui, ó, o primeiro ponto alto, o segundo, o terceiro e o quarto. Vamos trazer aqui o pontinho por dentro. Agora que eu estou do lado da frente, olha, eu tenho que voltar, né, para o mesmo lado, tá? E vou fazer aqui, eu vou travar. E eu faço as 3 correntes de intercalamento. Vou laçar e vou fazer os 5 pontos altos, ó. Então, aqui o segundo, o terceiro, o quarto e agora o quinto ponto alto. Vamos transformar em pipoca e vamos travar. Eu mantenho as 3 correntes de intercalamento, né, entre a beiradinha e os pontos centrais. Eu vou laçar e olha, gente, entre cada ponto baixo, você tem cordãozinho de 3 correntes. Então, ao redor destes cordõezinhos, nós vamos ter um ponto pipoca. Então, aqui você vê que eu tenho o segundo ponto alto, eu tenho o terceiro ponto alto, agora o quarto e agora o quinto ponto alto. Vou transformar em pipoca e vou travar, tá? É importante que você não esqueça de travar a sua pipoca com uma corrente no final, tá bom? Entre um ponto pipoca e outro, faça uma corrente e eu vou para o próximo ponto pipoca. Então, 2 pontos altos, 3, aqui
4 e 5 pontos altos. Aqui o meu fio tá querendo dar uma enganchada, a gente tem que desenganchar o treco. Passa a agulha, primeiro ponto, traz por dentro, trava com a corrente, adiciona uma corrente de intercalamento e vai pro próximo ponto pipoca. Peraí. Agora sim, ó. 1. Agora. 2. 3. 4. E 5. Alargamos, puxamos aqui, ó, e travamos a pipoca, uma corrente de intercalamento. Vamos para a última pipoquinha desta sequência, tá? Então, aqui, ó, 2, 3, 4 e 5. Alargamos e lá vamos nós transformar na pipoca. Trava e a gente faz 3 correntes de intercalamento, porque eu estou chegando na extremidade, aonde eu tenho um ponto pipoca, um cordão de 3 correntes e mais um ponto pipoca. Joinha? Então, vamos fazer assim, olha, eu vou terminar essa carreira e aí eu volto já posicionada na próxima, para que a gente possa continuar, tá joia? Lembrando, tá? Que é sempre igual, o início e o final, né? Sempre vai ser igual, sempre vai ser esse joguinho de 2 pontinhos pipocas intercalados, veja, de um cordãozinho de 3 correntes. Eu venho já com a próxima carreira, olha, tendo feito, deixa eu alargar aqui, ó, eu fiz o meu primeiro joguinho, né, de 2 pontos pipocas com as 3 correntes, olha lá, ó, tá vendo? Já pra gente poder continuar a execução aqui, tá bom? Então, a gente sempre vai ter agora as carreiras sendo iniciadas neste ponto e sendo encerradas neste ponto também, tá? Eu vou fazer aqui 1, 2 e 3 correntes, que é o intercalamento, eu vou laçar. E olha, entre um ponto pipoca e outro da carreira anterior, você fez uma corrente. Então, ao redor desta corrente, você vai trabalhar um novo ponto pipoca. Então, você vai acompanhar aqui comigo. Olha, eu fiz um ponto alto, agora aqui, olha, 2... 3, 4 e 5. Vou alargar, opa, desse lado. Vou pegar aqui o meu ponto, transformar em pipoca, eu vou travar. Entre uma pipoca e outra, a gente vai manter uma correntinha. Laço, e olha, vou fazer de novo então, tá? Olha, é outro ponto pipoca aqui, ó. Então, aqui é o primeiro ponto alto. O segundo, terceiro, quarto e quinto. Vamos novamente transformar em pipoca, vamos travar uma corrente de intercalamento. E eu vou para o meu último ponto pipoca desta sequência. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Transformamos em pontinho pipoca, travamos. Agora, é uma sequência de 3 correntes, porque eu estou saindo do centro e eu estou indo para a outra extremidade, aonde novamente a gente tem o joguinho de 2 pontos pipocas intercalados por 3 correntes. Tá joia? Vou novamente, olha, encerrar esta carreira e eu volto com a próxima carreira, já ter sido o início dela também. Então, eu já venho com o joguinho de 2 pontos pipocas e 3 correntes intercalando. Então, veja, eu volto já com o início da próxima carreira feita, eu estou com os meus 3 pontinhos, as minhas 3 correntes, né, de intercalamento entre a extremidade e os pontos centrais, e nos pontos centrais desta vez, eu terei 2 pontos pipocas que são feitos ao redor das 2 correntes que eu tenho na carreira anterior, que fizeram o intercalamento entre os 3 pontos pipocas que nós tecemos na carreira anterior. Então, veja, ó, eu tenho 3, tá vendo? 3 pontos pipoca. Nesta, eu terei 1,
e eu terei 2. Então, aqui eu tenho 4 correntes, ou melhor, 4 pontos altos. Eu vou fazer aqui o meu quinto, eu vou transformar em pipoca, né? Então, aqui, ó, e eu vou travar. E aí, a gente faz as 3 correntes, né? Vamos laçar e vamos novamente aqui, olha, fazendo 5 pontos altos. Então, você vê que eu faço aqui, ó, o segundo, agora o terceiro, eu tenho o quarto e agora você também acompanha o quinto. Vamos transformar. Peraí que eu passei errado. Vamos transformar em pipoquinha e vamos travar. 3 correntes de intercalamento e lá vou eu para a extremidade, aonde mais uma vez eu terei o joguinho de 2 pontos pipocas intercalados pelas 3 correntes. Mais uma vez eu vou encerrar esta carreira, mais uma vez eu vou iniciar a próxima carreira e eu volto para a gente continuar juntas. E olha lá, as nossas carreiras estão se afunilando, né? Então, você percebe, olha, que na carreira anterior, a gente tinha 2 pontos pipocas. Ô, gente, nesta carreira, eu vou ter somente 1. Então, eu vou laçar e eu vou fazer a minha continuidade de 5 pontos altos. Olha, tá vendo aqui, olha? 3, agora 4 e agora 5. Vou transformar em ponto pipoca. Oi, tô perdendo ponto aqui. Pera aí que eu vou fazer de novo. Aqui eu tenho que arrematar assim, olha. Eu tava perdendo ponto. Ai, é fininho. Aí a gente se perde. Aí a gente trava aqui, ó. Faz as 3 correntes de intercalamento. Porque olha onde eu já tô, ó. Eu tô na extremidade, né? Porque nessa carreira, gente, é um ponto pipoca que eu tenho no centro somente. Tá vendo? Então, aqui, olha, eu vou fazer a minha extremidade mais uma vez, tá? Eu vou encerrar esta carreira e eu volto já com a próxima carreira, tendo o início dela feito. Pessoal, eu volto então, né, já com a extremidade feita e observe o seguinte, nesta carreira eu não tenho o intervalo de 3 correntes entre a extremidade e os pontos centrais. Eu saio da extremidade, eu laço e eu faço um ponto alto sobre o ponto pipoca da carreira anterior. Olha aqui, ó. Tá vendo? Feito esse ponto alto, eu laço e eu volto para a extremidade, aonde eu vou fazer os 2 pontos pipocas intercalados das 3 correntes. Tá joia? Mais uma vez então, olha, vou encerrar esta carreira. Eu tenho aqui quantos pontos? Tenho 4. Então, eu vou encerrar esta carreira e eu volto na carreira que vem a seguir, que é para a gente poder continuar a execução juntas. E as carreiras continuam se afunilando. Então, você vê que mais uma vez eu tenho o início da carreira com o bloquinho de 2 pontos pipocas intercalados por 3 correntes feitos no início. Agora, olha só o que a gente vai fazer, ó. A gente vai laçar e a gente vai para o arco de 3 correntes da outra extremidade. E a gente vai fazer o outro bloquinho do final. Essa carreira só possui os pontos da extremidade. Então, você vê que eu já tenho 3 pontos altos, né? Agora, eu tenho 4 e agora eu tenho 5. Eu vou alargar, vou pegar aqui o ponto, vou ajustar, eu vou transformar em pipoca. Vou travar, vou fazer as 3 correntes de intercalamento, eu vou laçar e vou fazer o meu último ponto pipoca desta carreira, que só tem os pontos da extremidade. Então, você vê que eu tenho aqui, olha, 3 pontos altos. Agora, a gente tem 4 e o menino vem cá, a gente tem 5, tá bom? A gente alarga, vamos transformar em pipoca e vamos travar. Vamos começar a próxima carreira com uma corrente. Eu venho para a posição inicial com ponto baixíssimo. Eu vou fazer aqui, olha, as 3 correntes e eu vou fazer um ponto pipoca. Olha a situação, porque vai ficar menos pontos. Então, eu tenho 2, né? Agora aqui, olha, eu tenho 3 e eu tenho 4. Vou transformar em ponto pipoca
Perceba sempre o lado que você vai pegar, tá? Porque agora eu tô na frente, olha, não tem mais o que a gente fazer, tá bom? Então, eu peguei aqui, eu fiz o ponto pipoca, eu vou laçar e eu vou fazer outra pipoca lá na outra extremidade. Me fala se não é pra ficar fácil, ó. Então, 2 pontos altos, 3 agora, 4 e 5. Ah, belezinha! Que ao invés de complicar, só facilita a vida, né? Ah, delícia! Faz uma corrente para travar. Deixa eu alargar aqui. Olha a situação, ó. Fala pra mim se o trem não fica ajeitado. Ó, não fica? Bonitinho de viver? Aí é o seguinte, agora a gente vai fazer o acabamento, tá bom? Acabamento a gente começa fazendo uma corrente, eu puxo o ponto aqui desse miolinho, tá vendo esse meinho? Eu vou trazer aqui a imagem, tá? Você não vai ver tudo, mas vai ver o ponto que eu vou mexer agora, ó. Tá vendo esse intervalo aqui? Eu estou à frente dele, mas eu volto a agulha aqui e eu faço um ponto baixo aqui, ó. Tudo bem? Viu o que que eu fiz, né? Aí eu vou fazer aqui, olha, 1, 2 e 3 correntes, vou transformar em picô, com um ponto baixíssimo, o treco fica pequenininho, viu, minha gente? Você vai fazer 1 e 2 correntes na sequência, peraí que eu quero só alargar o fio. E você vai, entre um pipoca e outro, nós vamos fazer um ponto baixo. Olha a situação, ó. Aí a gente faz 1, 2 e 3 correntes. Vamos transformar o trem em um picô com o ponto baixíssimo, o treco fica muito do pequenininho. Faz 1 e 2 correntes, entre um pipoca e outro, eu farei o ponto baixo. E 1, 2 e 3 correntes, transformadas em picô com o baixíssimo, 2 correntes, entre um e outro, ponto baixo. Percebeu? Vamos fazer então esse pedacinho aqui somente deste lado. Quando chegar aqui embaixo, eu volto. Aí, olha só, quando você chega lá embaixo, ó, né, ó, fiz aqui na última pipoca, eu fiz o picôzinho, fiz as 2 correntes e eu prendi aqui com ponto baixo. A gente precisa caminhar nesta base até a outra pipoca. Mas é muito simples, porque você tem 3 pontos na base somente. Um ponto já recebeu o ponto baixo. Aqui no intervalo vai receber um novo ponto baixo. E sobre este pipoca, você vai fazer o ponto baixo. Percebeu? Então, são 3 pontos baixos na base. Do outro lado, a gente precisa inverter a sequência, porque é assim. Deste lado, a gente fez picô e 2 correntes. Deste lado, eu preciso que o picô esteja na mesma posição que deste. Se eu fizer o picô primeiro aqui, vai inverter, ele sai da parte de cima do pipoca e ele vem sempre para baixo. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu faço as 2 correntes, que normalmente a gente fez no final deste lado, e eu faço as 3 correntes que são transformadas, agora eu me perdi se eu fiz as 3 ou não. Eu faço as 2 correntes e eu faço as 3 que são transformadas em um ponto picô com um ponto baixíssimo. Então, o que que acontece? O que antes era picô, 2 correntes, deste lado vira 2 correntes, picô. Percebeu? É só a posição que muda. E aí a gente volta a aprender com o ponto baixo entre um pipoca e outro. Ó, 1, 2, 3, 4 e 5 correntes. Na terceira, né, a gente passa a agulha e faz o ponto baixíssimo, transformando em picô, e faz o ponto baixo entre um ponto pipoca e outro. Tá vendo? Então você vê que o picô tá no topo, ó, ele tá, aqui é o início do pipoca. Então, aqui ele tá no topo, e aqui ele tá também, e aqui ele tá também, e aqui também. A posição não se altera. Então, vamos lá? Vamos fazer, então, este lado, né, todinho desta forma, e no final eu volto aqui para te mostrar o resultado. E a gente encerra a carreira passando a agulha pelo primeiro ponto baixo que a gente fez, puxando uma laçada e arrematando é o ponto baixíssimo. A gente tem esta etapa, né, desta parte do nosso motivo
totalmente tecida, totalmente concluída. Pessoal, nós vamos precisar de 4 partes iguais a esta para a gente poder montar a nossa borboleta. A nossa próxima aula, nós vamos tecer então o corpo da borboleta e vamos montar as asinhas